Bom, pessoal, meu nome é Luciano Ataíde, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e juiz do trabalho aqui na segunda vara de Natal. A convite da FEMAGRES, eu estou aqui para gravar algumas videoaulas nesse curso de especialização em Direito Sindical, em especial nesse módulo 3, para o módulo 3, Sindicato, História, Atuação e Perspectivas, item 3, Tutelas Protetivas, e o tópico específico, Diálogo das Fontes, Teoria dos Negócios Jurídicos e Atual Configuração da Prestação Laboral, Subsidiariedade e Complementariedade, em busca de um direito tutelar. Então, eu apresento aí nesse slide, que depois será disponibilizado para vocês, meu contato de e-mail, meu perfil no Instagram, onde eu divulgo alguns eventos aqui da Universidade Federal, de meus grupos de pesquisa. Muito bem. A ideia é apresentar a vocês o conteúdo que foi preparado em quatro etapas, em 4 videoaulas, cada uma com aproximadamente 30 minutos. Então, na primeira videoaula, que é esta de hoje, nós discutiremos a hermenêutica jurídica no cenário contemporâneo, já que a ideia aqui é apresentar para vocês, diante de todo o componente curricular do curso, de todo o plano do curso de especialização, essa é uma disciplina que se apresenta com um perfil propedêutico, portanto, uma disciplina que pretende explorar as questões hermenêuticas. Na segunda aula, vamos tentar entender um pouco do contexto que interessa a hermenêutica do direito sindical, compreendido o direito material e processual aplicado aos interesses tutelados, protagonizados pelos sindicatos e seus afiliados, seus associados. Na aula número 3, nós vamos discutir o diálogo das fontes como uma teoria geral do direito e o potencial de sua aplicação na interpretação, aplicação e integração do direito sindical. E na última aula, minha proposta é refletir sobre algumas decisões, portanto, alguns casos concretos, e a gente tentar discutir e entender essas decisões à luz dos aportes teóricos que foram apresentados a vocês. Então, esse é o plano da disciplina que a gente inicia agora. Bom, uma questão fundamental para compreender as dificuldades hermenêuticas no direito brasileiro, em qualquer momento que a gente se encontre, em qualquer campo que a gente se encontre, que a gente tente compreender, é fundamental entender essa configuração da formação da cultura jurídica brasileira. E a cultura jurídica brasileira diz muito de como o intérprete vai construir a sua forma de raciocinar, de pensar, de refletir, sua interpretação sobre o direito e sobre o contexto em que ele vive. Então, a primeira questão a ser considerada é a enorme tradição que a gente ainda tem de legalismo, uma forma extremada, exaltada do positivismo lógico, do positivismo nas ciências. Essa ideia tem muito a ver com um movimento de grandes codificações no Brasil. Não estou a dizer nenhuma novidade, mas é uma ênfase importante perceber a influência, por exemplo, que algumas culturas jurídicas tiveram no Brasil nessa perspectiva hermenêutica, especialmente a cultura francesa e a sua admiração na construção de grandes codificações. Isso faz parte de um movimento de neoclassicismo que a gente vai ter nas ciências, especialmente na ciência do direito, se manifestando por meio dessas grandes obras, essas codificações que lembram as codificações greco-romanas, especialmente as romanas, né? As codificações Justiniano e outras codificações que criaram aí, enfatizaram e forjaram as escolas, como as escolas dos comentadores, dos glosadores, a escola da exegese, e na Alemanha a escola da jurisprudência dos conceitos. Então, o que esse pensamento tem em comum? Uma admiração muito grande pela figura do legislador, por essa obra, pela lei. E acaba que a discussão da formação do direito e da própria ordem jurídica é muito vinculada a essa ideia de legalidade, a legalidade como sendo sinônimo de uma regra formal escrita.
O que naquele momento representava, de certa maneira, um avanço muito grande num mundo de muita insegurança. A lei escrita trouxe uma grande segurança. O problema é quando a gente compreende essa lei escrita como ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer atividade de interpretação do direito, o que é um método altamente limitado, que não qualifica o profissional com competências e saberes adequados para uma atividade contemporânea, uma atividade hermenêutica contemporânea. Naquele tempo também havia uma profunda desconfiança, e essa de uma grande influência francesa, com o trabalho dos juízes, até porque a justiça era uma justiça nobiliárquica. Isso fica muito evidenciado, por exemplo, em obras da grande literatura universal, como o Conde de Monte Cristo e outras obras no mesmo sentido, que mostra a captura da atividade judicante pelos interesses nobiliárquicos. Então é evidente que isso causou um grande desgaste, uma grande desconfiança, e toda a ideia de codificação e de construção de um direito processual que lhe fosse instrumental tem muito a ver também com essa proposta de limitação da atividade judiciária. E, finalmente, como um método dessa corrente de pensamento, desse pensamento hermenêutico, nós teríamos aí uma simplificação do direito que se reduz aí sim, na recuperação aristotélica dos raciocínios lógicos formais, da lógica analítica aristotélica, que na realidade trabalha com premissas e procura enquadrar as situações litigiosas as soluções legais pré-existentes. O tempo, no entanto, cuidou de mostrar as limitações dessa forma de pensar o direito, e muitas outras escolas, como a escola histórica, a escola da jurisprudência dos interesses, e mais recentemente a jurisprudência dos valores, vem abrindo a ordem jurídica para outras perspectivas interpretativas. É curioso notar que a cultura brasileira é altamente complexa em termos de design, de desenho. Porque, se de um lado a formação hermenêutica ainda se conservou muito presa a essas tradições de influência francesa, de outro lado, o constitucionalismo brasileiro, a partir da República, inspira-se fortemente num desenho institucional norte-americano. Quer dizer, de controle constitucional, inclusive difuso, portanto, de fortalecimento do judiciário. Então, nesse caldo cultural, nós temos hoje uma realidade muito curiosa, né? O Brasil acompanha uma tendência mundial de fortalecimento do poder judiciário. E por isso que qualquer disciplina que pretende minimamente discutir o direito precisa voltar sua atenção à construção da jurisprudência. No entanto, como disse, a tradição nossa no ensino do direito é uma tradição muito francesa. O que fica evidenciado, por exemplo, quando a gente percebe que o aluno do direito ele vai ali percebendo que está progredindo no curso, não quando ele vai estudando as disciplinas propedêuticas, sociologia, filosofia do direito, ou tampouco hermenêutica naquelas faculdades como a UFRN, onde essa disciplina é ministrada. Mas ele vai percebendo que ele está progredindo quando ele vai passando de Direito Civil 1 para Direito Civil 2, para Direito Civil 3, Civil 4, Civil 5, Civil 6, Civil 7. Quer dizer, o curso de Direito é basicamente estruturado tendo como coluna vertebral o Direito Civil, o que é, portanto, uma tradição do letramento do direito no Brasil, uma tradição francesa. E isso acaba que faz com que nós tenhamos, muitas vezes, uma discussão a partir do código, portanto, a partir da lei, de temas, às vezes, muito específicos, que, às vezes, o profissional do direito jamais vai lidar diretamente na vida prática. E deixa-se de lado o desenvolvimento de competências e habilidades muito importantes, como, por exemplo, examinar mais profundamente
alguns conteúdos metodológicos, como a hermenêutica se situa nessa dimensão metodológica, e também, por exemplo, a discussão de casos concretos, o desenvolvimento de outras metodologias de ensino, trabalhar em cima de problemas, simular mais ambientes concretos de profissionais, audiências, júris, sessões, sustentações orais, o desenvolvimento da retórica, por exemplo. Então, isso tem muito a ver com a nossa tradição francesa do ensino do direito, em contraste com a realidade, por exemplo, institucional do judiciário, de muito fortalecimento da figura do juiz, o que é uma influência norte-americana. Então, nós temos no Brasil, portanto, uma cultura jurídica de múltiplas influências, mas que, do ponto de vista metodológico, hermenêutico, ainda tem bloqueios importantes desse letramento por inspiração francesa, de muita ênfase aos códigos. E toda vez que a gente vai sair dos códigos, a gente tem alguma dificuldade, porque nós temos uma ligação com o conceito de segurança jurídica como sendo uma aplicação quase que automática, inferencial, dedutiva da lei, o que é algo que às vezes funciona, evidentemente em algumas situações mais simples até funciona, mas em casos mais complexos isso de fato mostra uma limitação muito grande. Bom, uma outra questão importante também nessa formação da cultura hermenêutica que vai nos preparar para a discussão do diálogo das fontes é a ideia de que a supremacia constitucional no Brasil é muitas vezes uma abstração. Então, nós temos aqui no Brasil uma Constituição analítica, uma Constituição com um texto bastante robusto, mas que traz um catálogo de direitos fundamentais, substanciais e procedimentais muito grande. Mas nem sempre isso é lecionado, compreendido como sendo o topo da pirâmide hermenêutica. Nem sempre a gente leva isso, apesar de, no discurso, na narrativa, todos concordarem que a Constituição está no topo do sistema, seja em qualquer tradição constitucional ou de teoria do direito mais recente, o fato é que isso não reflete muito bem na prática. É muito mais comum a gente observar o prestígio a uma portaria, a uma instrução normativa, a uma lei infraconstitucional, do que a aplicação direta da Constituição. Isso acontece no direito material, também acontece no direito processual, porque nós nem sempre conseguimos trabalhar muito bem a Constituição como fonte primária. Ela muitas vezes se apresenta como uma fonte nomogenética, quer dizer, como uma fonte para criar leis infraconstitucionais. Talvez um outro exemplo ajude a gente a pensar. Quando nós imaginamos uma audiência trabalhista, em que o sindicato, por exemplo, pode fazer parte dessa audiência, e normalmente as ações do sindicato são ações de substituição processual, uma quantidade muito grande de interessados e uma complexidade, às vezes, um pouco maior, nós imaginamos o seguinte: o juiz pode marcar uma audiência e receber a defesa e pode, por exemplo, proporcionar ao sindicato a oportunidade para se pronunciar sobre os documentos. E o sindicato pode, então, para o seu advogado, dizer o seguinte: olha, excelência, mas o que acontece é que essa defesa foi apresentada agora, há muitos documentos, e eu não tenho condições de avaliar esses documentos nesta assentada, eu preciso de mais tempo. Ora, essa questão do tempo para suspender a audiência, se a gente for examinar a CLT, não há nenhum regramento específico quanto a isso. Mas nós temos que reconhecer que a Constituição assegura um contraditório, e ele tem que ser um contraditório útil. Não pode ser um contraditório formal. O juiz não pode se dirigir à parte e dizer: olha, eu estou lhe dando aqui 5 minutos. Eu lhe dei a oportunidade de falar. Mas se esses 5 minutos razoavelmente não for suficiente, evidentemente que aí, na formalidade, foi concedido o contraditório, mas na essência não foi observado o direito à ampla defesa substancial. Outro exemplo é a própria ideia de contraditório nos embargos declaratórios. Hoje já se tem isso na lei, mas durante muitos e muitos anos a legislação não previa o contraditório nos embargos declaratórios. Acabou que a jurisprudência, começar do Supremo Tribunal Federal, começou a compreender essa necessidade. Por quê? Porque o contraditório ele tem que ser um contraditório
efetivo. Então, um desembargo declaratório, se tem um potencial de reformar, de modificar uma decisão, a outra parte precisa ser ouvida. Hoje, o que eu estou a dizer parece algo de uma grande obviedade, mas durante muito tempo dominou a discussão quanto à aplicação direta da Constituição nas hipóteses que eu mencionei. Então, de certa maneira, a gente vive um país em que a supremacia constitucional ainda não é uma realidade. O mundo sindical conhece muito bem isso, quando se deparou com uma belíssima apresentação no artigo 8º da Constituição, da atuação ampla do sindicato na defesa dos interesses dos seus sindicalizados. Mas o que foi visto logo na sequência foi exatamente o contrário, uma limitação da jurisprudência muito grande sobre a aplicação direta do artigo 8º, que nós falaremos aí ao longo dessas videoaulas, especificamente aqui o que representou a súmula, o enunciado de súmula 310 do TST, enquanto bloqueio, restrição da força normativa da Constituição e de um princípio que é muito caro à agenda constitucional, que é o da máxima efetividade ou da máxima eficácia das normas ou do texto normativo constitucional. E então o mundo sindical sabe muito bem que nem sempre a supremacia constitucional afirmada em abstrato é uma realidade prática do direito, ou seja, uma realidade que domina e conduz as decisões na justiça. Outra questão também importante da nossa cultura, que está destacada aí no slide, é a nossa baixíssima internalização de tratados internacionais. Aqui eu me refiro principalmente ao fato de a gente não colocar o tratado na dimensão de supralegalidade que ele possui. É muito rarefeita a discussão e o estudo dos tratados internacionais no direito do trabalho, no direito coletivo do trabalho, inclusive. Além disso, o direito coletivo do trabalho no Brasil ainda se ressente da falta de ratificação de tratados muito importantes, de convenções internacionais sobre liberdade sindical muito importantes, que o Brasil ainda não ratificou. Isso é importante porque a gente, por exemplo, na América Latina, a gente percebe como os países da América Latina avançaram nesse ponto e conseguiram, por exemplo, não apenas ratificar tratados internacionais sobre direito sindical e direito coletivo do trabalho, mas mais importante do que isso, internalizar essas normas internacionais, esses textos normativos internacionais, na formação do jurista. Então, assim, para quem participou, já teve a oportunidade de participar, e talvez aí no Rio Grande do Sul isso seja ainda mais palatável pela proximidade aí com os países do Mercosul, participar de eventos, eventos sobre direito do trabalho e direito sindical. É curioso como os pensadores, os palestrantes, eles sempre começam falando dos tratados internacionais. Isso é um aspecto da cultura jurídica brasileira muito deficiente. Nós damos pouca atenção aos tratados internacionais. Se nós pegarmos, por exemplo, o direito individual do trabalho, a discussão sobre férias quase nunca menciona a Convenção da OIT sobre férias. É uma discussão muito centrada na CLT e, eventualmente, nas súmulas do TST, mas quase nunca nas convenções da OIT sobre férias. E aí, finalmente, nesse slide, uma palavra sobre a questão da jurisprudência como fonte. Nós também não temos uma tradição de formação acadêmica do graduado em Direito na direção do reconhecimento da jurisprudência como fonte do direito. E, no entanto, a jurisprudência é uma importantíssima fonte do direito, na medida em que a jurisprudência é um espaço dialético, argumentativo, de atualização, de concretização, de integração do direito. Esse papel não só não é bem compreendido na formação, como a ausência dessa compreensão deixa um espaço muito aberto, em termos de espaço vazio do profissional do direito, quanto à competência e habilidades para trabalhar com jurisprudência. Então, assim,
como fonte do direito, algumas regras, há uma forma de entender, inclusive de criticar a construção de decisões judiciais. E, lamentavelmente, como a gente não tem essa tradição de atenção à jurisprudência como fonte do direito, nós acabamos deixando de lado a necessidade de aprofundamento metodológico para trabalhar com a jurisprudência. E aí, muitas vezes, tomamos qualquer decisão como representativo do pensamento de um tribunal e não tomamos uma decisão apenas tomando a ementa como parte do todo. Muitas vezes a ementa mal redigida não representa o caso concreto. E aí fazemos o que há também de pior, que é tomar uma súmula ou um enunciado de súmula como objeto de um método dedutivo, como se fosse um texto de lei, despregado, desapegado, desatrelado dos precedentes que construíram aquele verbete. E a compreensão dos precedentes é muito importante para que a gente entenda em que discussão aquele precedente foi construído. Porque se você estiver diante de um caso que seja um caso diferente dos precedentes, talvez seja o caso de defender a distinção, ou como se diz aí na teoria dos precedentes, o distinguishing, portanto, uma abordagem diferente para aquele caso. Bom, e aí, com algumas referências que eu menciono para vocês, nós estamos agora numa outra realidade, né? Uma realidade que a gente chama agora não daquele modelo do Estado legislativo que Zagrebelsky mencionava, um Estado que é o legislativo, o poder legislativo é a fonte de todo o direito, inclusive da interpretação autêntica, para um Estado em que o judiciário é um ator importante na construção do sentido do direito, e mais do que isso, a Constituição é a fonte primeira e mais importante da estrutura da ordem jurídica. Então, aqui, vários apontamentos que caracterizam essa hermenêutica do chamado Estado Constitucional, que eu estou usando, mais uma vez, as etapas, a transição de Gustavo Zagrebelsky, um texto que está indicado no slide anterior. Então, aqui, primeiro, hoje a hermenêutica compreende como um declínio do método meramente dedutivo, até porque os textos hoje, com a virada linguística, os textos são reconhecidamente textos com potencial de vagueza e polissemia, então todos os textos necessitam de leitura e interpretação. E depois, aquela abstração das escolas positivistas extremadas, como a escola da exegese, de que a ordem jurídica seria completa, está em franco declínio. Hoje se reconhece a incompletude e o papel que os atores do direito, e aqui eu estou mencionando os atores do direito, não somente os juízes, né? Por exemplo, os sindicatos são atores importantes do direito quando promovem pleitos judiciais ou não, mas pensando aqui em termos judiciais, pleitos para a integração desse direito. Isso tudo é uma sociedade de intérpretes que constrói o direito, claro, mediado pela argumentação jurídica. Então, hoje, se reconhece que a ordem jurídica em parte, ocupada por textos legais, mas, em parte, é lacunosa, incompleta e precisa ser completada com a atividade do intérprete. Nessa perspectiva, nós temos também uma outra abordagem importante, que é a abordagem dos valores no sistema constitucional, que será fundamental na aula número 3, quando a gente for estudar o diálogo das fontes. E nessa ideia de uma ordem jurídica orientada por valores que encontram respaldo na Constituição, aqui, valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana, acesso à justiça, liberdade sindical, todos esses valores constitucionais, eles precisam ser realizados. Então, esse tipo de compreensão, de máxima efetividade da realização desses valores, como mandado de otimização, como falava Roberto e Alex, será um aspecto importante para a gente pensar em termos de diálogo das fontes, porque muitas vezes o papel do intérprete é encontrar, dentro da ordem jurídica infraconstitucional, não apenas espaço para a concretização direta da Constituição,
mas também para priorizar fontes infraconstitucionais mais adequadas para realizar essas tarefas de concretização de valores constitucionais, de realização desses valores constitucionais. Então, nesse novo contexto, a jurisdição ganha muito relevo, especialmente a jurisdição constitucional, e uma metodologia esquecida lá do tempo de Aristóteles, foi recuperada na segunda metade do século XX e hoje ganha muita força, que é a argumentação. Quer dizer, o que controla? E alguém pode dizer, mas professor, o que dá segurança jurídica nesse mundo em que muitos atores interagem com juízes e a ordem jurídica é construída dentro desse caldo de fontes, né? Que a gente vai ver que estão em constante diálogo. Bom, o que garante a segurança é a qualidade da argumentação, que é uma preocupação, por exemplo, do Código de Processo de 2015, mas já era uma preocupação da Constituição lá no artigo 93, 9, quando fala da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. O Código de 2015 dá um passo mais adiante para dizer, olha, o juiz precisa fundamentar ainda melhor para que a sentença esteja ok, que a sentença seja válida do ponto de vista da ordem jurídica. Então, a argumentação jurídica é o campo de fronteira dessa segurança jurídica. Quer dizer, a ordem jurídica reclama da instância decisória, do juiz, do tribunal, que a decisão tenha uma fundamentação coerente, não contraditória, baseada na veracidade, que são algumas dos elementos da teoria do discurso e da argumentação jurídica. Então, essa é a segurança que a sociedade deve esperar de uma ordem jurídica, é que as decisões sejam fundamentadas. E no diálogo desses argumentos, você tem aí a integridade do direito. A integridade do direito é o acúmulo desses argumentos, de modo que uma decisão diferente teria que ser uma decisão bem amarrada, vamos dizer assim, com o que já foi feito. Essa é a ideia de romance em cadeia de Ronald Dworkin, né? A ideia de integridade do direito. Quer dizer, para mudar o que vem sendo feito, isso não é proibido, mas é preciso uma coerência com o que foi feito. Então, não é uma reinvenção a todo momento, não é uma caixinha de surpresas. Essa é a ideia. E aqui ainda uma palavra para dizer que a hermenêutica, o que vai nos levar diretamente para a aula número 2, a hermenêutica não é uma atividade apenas do domínio do direito, aqui reconhecido como uma ordem fechada de fontes legais. Aqui é preciso reconhecer que o direito é, por vocação, um domínio interdisciplinar. Então, o direito exige, para a sua exata compreensão, que o intérprete entenda as forças históricas, a historicidade do texto que ele está interpretando, a historicidade do precedente que ele está usando, enfim, a historicidade da instituição e o próprio momento que se vive. Então, assim, não somente aí, portanto, o conhecimento histórico, mas também a sociologia, a economia, a ciência política, e em alguns casos até, quando a gente pensa em termos de consequencialismo das decisões, a economia, a administração, o direito, não nos casos mais simples, mas nos casos mais complexos, os hard cases, isso fica muito, muito evidente. O direito acaba sendo uma construção cultural e um produto das instituições legitimadas, mas que recebe muitos influxos. E o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer, substancialmente, que o profissional do direito precisa se abrir para essas outras áreas. É por isso que, na aula número 2, nós vamos estudar um pouco do contexto do mundo sindical, identificar alguns vetores e algumas forças que informam essas transformações do mundo sindical, claro, dentro de um processo que você já vem tendo aí ao longo do curso, né, pela ementa do curso, a gente percebe que vocês tiveram muito dessa discussão. Eu só quero tentar colocar essa discussão dentro da hermenêutica para que ela seja uma discussão natural no processo de interpretação e aplicação do direito sindical. E, então, com isso, a gente termina a primeira videoaula. Convido vocês a assistirem a sequência desse curso.
Então, por hora era isso. Obrigado.